Boa noite, pessoas! Começando mais uma live do Motivisão, só para não perder o costume da livezinha semanal, né? E hoje temos uma convidada muito especial, porque todos são muito especiais, a gente adora falar isso. E a Gabi, galera, eu já entrevistei a Gabi uma vez. E na época, a pessoa me mandou um texto. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. São Não, esse quatro texto páginas. foi o te... Ah, Quatro tá. É páginas. aquele texto que você me mandou Quatro dela? páginas. Eu mandei pro Resumido, Felipe. gente. Nem deu pra Não, pelo Resumido. amor de desenvolver. E Deus, assim, velho. ela é para-atleta, mas ela poderia ser facilmente uma escritora de grande, meu, sucesso, meu Deus do céu. O Felipe leu também, ele Gente, também um achou a Não, Gabi. eu tava em resumir. choque. Eu falei assim, mas quem é essa autora? É um livro? Você vai... Ah, não, é a Gabi. Eu falei, meu Deus. Caramba. Resumidamente, gente. Mas assim, aspirante, né? Escritor. Não, se você falar, eu não Sonho. falei tanto com você, mas se você falar metade bem do que você escreve, pode erguer, filho. Pode Ai, erguer. eu Que não, eu aí vou não, ficar não até sei, quieto. né? Eu vou ficar até quieto aqui, porque eu não vou dar Porque conta. são, Não vou dar são conta. formas de expressão diferentes, né? Com O texto oral com Não, o certeza. texto cara, a Gabi manda escrito. muito bem escrevendo. Gabi, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite de novo, né? A Thalita não sai do Né? seu pé, meu Deus. Imagina, adoro E eu bate-papo, queria gente. que Bora você bater começasse. papo. E a Gabi, gente, aquela tipo de pessoa, Gabi, terça-feira. Tipo, eu falei com ela, sei lá, sábado. Sexta. Terça-feira, Gabi, você pode fazer sexta, né? Você pode fazer live na terça, Bora. Gabi? Posso? Que hora? Manda aí. Eu não sei nem o que a gente vai falar, mas manda aí que eu participo. Eu falei, gosto de gente Não, eu É não assim. sobre ensaiei isso, é sobre isso. É nada. sobre isso. Não ensaiei texto, Não, gente. aqui a live Vamos, é free, vai no free, né? Vai soltando, vai Vai no vamos, flow. Vai no vai flow. no É uma flow, live vai no vamos. sem te flow. acompanhar. Modo E, Gabi, eu queria que automático você aqui. começasse se Vocês apresentando, me né? Quem é a ajudem aí, Gabi? gente. Não, Pode pode ficar deixar, tranquila que pode o deixar. Felipe faz Qualquer perguntas, coisa, é esse sempre. botãozinho, a gente enviou aí, deve estar chegando no seu correio, esse botãozinho vermelho aqui que você tem aí do seu É o de lado. Aí você segurança? aperta. É o botão É de segurança? isso, botão de Tem uma segurança, que daí tá palavra de tranquilo. segurança, alguma coisa tipo. Vamos lá, Help Gabi. me. Pode Quem é se a Gabi? apresentar, Gabi. O palco é seu, eu aprendi com a Nossa, Thalita. gente, o Esse o pior que palco é assim, seu. eu não curto muito ficar em evidência, sabe? Então, assim, Qualquer coisa, eu não gosto de apaga a ser. tela do celular, Eu apaga não a gosto de tela. ser a estrela do evento, assim. Vocês vão, por favor, participando, assim, né? Então, Mas vamos começar assim, Gabi. Se apresenta, diz onde você mora, quantos anos você tem, o que que você faz no paraatletismo. E aí a gente volta um pouquinho essa história, Aí vê joga lá pra mim que como eu puxo, beleza. foi. joga pra mim que eu Aí o puxo, Felipe joga vai pra mim que fazendo eu puxo. perguntas, De e a frente gente com o vai Felipe. de É frente com o Ó, isso. Felipe. E a perguntas Thalita vai ficar aqui nos discretas, tá, Felipe? comentários. Salve, a galera tá chegando aqui, ó. O William só por hoje. Só Bem-vinda, por Má. É hoje. isso aí, galera. Bora, Fê. Bora. Sem descrições. Ó, eu sou a Gabriela Parreira Garcia, eu tenho 36 anos. Eu acho que o motivo de vocês terem me convidado é o fato de eu compartilhar junto com vocês, né, a questão da deficiência visual aí. Eu tenho baixa visão desde os. A doença começou a se manifestar com 7 para 8 anos de idade, né? Eu tenho doença de Stargardt, que é um tipo de retinopatia, como a da Thalita, só que ela é um pouco inversa, né? Então eu perco a visão central e mantenho a periférica, assim. A gente anda sem trombar nas pessoas, mas não consegue perceber detalhes. E a leitura é bem difícil, assim, né? Então a gente perde um pouco a sensibilidade de cores, tem muita sensibilidade ao sol. E a gente enxerga melhor da noite que de dia, é o contrário do pessoal da É totalmente o contrário, né, retinose. Caralho, Gabi? como o Então, olho humano é doido, né, velho? É cada uma loucura. que buga os negócios. Muito É, louco. E Essa eu desde não uso conhecia, pequenininha, essa eu não né, conhecia. Gabi? isso, 7 para 8 anos. Eu uso meus aparelhos em alto contraste, né? Que é o fundo escuro com a letra clara. Pra mim é melhor, fica mais destacado, assim. Então, é o que tem um colega nosso que fala, né? O pessoal da baixa visão, assim, a baixa visão é tipo uma impressão digital, né? Ninguém vê do mesmo jeito que ninguém, assim. O que tá no campo de visão de um, às vezes no outro não entra e é bem complicado. A situação que às vezes favorece um, o outro desfavorece. Então, assim, por isso que eu falo que é tão difícil a gente criar um mundo adaptado, né, para todas as deficiências, assim. Então, Perfeito. a gente tem que tentar se adaptar também um pouco, né, pra gente sobreviver, assim, senão a gente nunca vai conseguir chegar num mundo plenamente adaptado a todos, porque as condições são muito diversas, né, então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né, eu acho, não tem que só esperar o Tem que se venha a integrar, né? nós. Tem que se integrar ao Sim, ambiente, não tem jeito. E uma coisa que tem a que se gente ouve adaptar. muito, Fê, principalmente as pessoas que têm baixa visão, né?
a gente ouve muito essas coisas assim, que até a Gabi colocou no texto dela. Tipo, como é que você consegue fazer isso aqui, mas você não consegue fazer esse outro? Então a É, gente passa a vida toda os sendo apontamentos, questionada, né? julgados. Sendo julgada e tem todo esse preconceito de, mano, por que que você tá nessa fila? Por que você ainda enxerga, e não sei o quê, não sei o quê. Ah, Então ah. é muito complicado de É. explicar, né, Gabi? Você passou É, bastante Principalmente, dificuldade. né? por não ser uma deficiência física, onde as pessoas percebem uma É, deficiência, isso acaba também, às vezes vem uma pessoa, a Thalita já falou, a pessoa sai do carro dirigindo e pega uma bengala, daí os caras falam, você tá de É. brincadeira do negócio, né? Você a tá gente se de... passa por mentirosa, é A verdade. gente Ah, tá ah, aqui para isso, né? Para esclarecer para o pessoal que existem ah, ah. várias condições que não são as extremas, né? Que todo mundo pensa, ah, é deficiente visual, então não vê absolutamente nada. Qualquer coisa que dependa da visão é zero. Não é assim. As deficiências Não físicas sei. não são assim, né? As pessoas Claro. têm gradações aí. É um universo muito múltiplo e as pessoas têm que aprender a julgar menos, né? Tipo assim, perguntar primeiro e julgar depois, né? Que o pessoal Perfeito, tende a perfeito. eu ouvi isso muito na escola, tipo, mas você tá se aproveitando da deficiência, você faz isso, você corre no recreio, chega aqui e não consegue copiar do quadro. Tipo assim, são Né? Você não situações quer estudar, diferentes, Gabi, pelo amor de né? Deus. Nossa, já vi demais, cara Cara, é preguiçosa. que era você, que é uma menina estudiosa tal, porque se fosse eu, no caso, eu ia aproveitar. Eu ia falar, tá mó difícil copiar essa lousa aí, tô tranquilo. Nossa, e o pior é que assim, é difícil porque a gente conhece pessoas que às vezes até têm os sentidos perfeitos e que gostam assim de serem ajudadas Claro. e eu, tipo assim, particularmente, sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de fazer as coisas de forma independente. Então isso batia na minha cabeça assim, tipo, como um punhal, assim. Eu falava, nossa, gente, como assim? Justo eu que quero dar conta de tudo sozinha e vir alguém falar que eu tô me aproveitando, que eu tô, tipo, querendo ajuda. Nossa, isso foi terrível crescer desse jeito, porque eu sempre fui muito, Imagino. desde pequena, de querer fazer sozinha, sabe? De ser ignorante, de falar, não, eu vou dar conta, eu vou acompanhar Inclusive, hoje todo você mora mundo. sozinha, não mora, Gabi? Não, atualmente eu moro com os meus pais, Você mas eu morou tive a sozinha há algum experiência, tempo, não foi? quando logo que eu Que eu passei fiquei no concurso, impressionada. logo que eu passei no concurso, né, eu morei numa cidade próxima da minha, que era 2 horas de distância da minha, e eu morei em hotel sozinha durante um tempo, assim, foi uma experiência muito legal. Às vezes a gente, tipo assim, não entende muito bem aonde a vida nos leva e a gente acaba, assim, É, as aprendendo coisas a gente muito. acaba descobrindo do que a gente é capaz quando é cobrado da gente, Exatamente, né? Fala, exatamente. puta, não tem jeito, é aqui e agora. Como que faz a gente ver a neuroplasticidade da nossa cabeça, como a gente se adapta a algumas coisas e É, se desenrola que a gente fala, puta. Eu até ouvi acho que eu já testei isso aqui em alguma das lives, que eu vi o podcast com o Jefinho, que é o cego da Praça Nossa, e ele falou assim, cara, porque a pessoa perguntou pra ele, falou assim, nossa, mas, cara, a gente vê deficiente visual fazendo cada coisa muito louca, o pessoal que é cego e faz umas coisas muito loucas. Ele falou assim, ele deu uma resposta que isso ficou marcado pra mim, eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, a gente sempre vai ver cegos, deficientes visuais, fazendo coisas. Tipo assim, o cara enxerga normal, ele faz aquilo, ele fica cego, fica com uma visão, só que ele não quer parar de fazer aquilo, ele arruma um jeito de fazer. Ele vai ver que ele consegue justamente. fazer até de olho fechado, tipo, ele não precisa da visão para fazer aquilo. É justamente Então por é isso que uma a minha página se chama Gabi Adapt, né? Tipo assim, eu acho que adaptação pura. tudo que a gente quer fazer, eu tinha há um tempo um grupo de mães e eu gosto muito de às vezes dar esse suporte assim para pessoas que estão descobrindo a deficiência agora ou para mães Uhum. de crianças com deficiência, porque assim, quando a gente descobre, a gente fica muito assustado e não ter pessoas assim para em quem a gente se apoiar, um exemplo, né? Alguma coisa assim é Uma muito difícil, referência, uma né? Compartilhar. referência. Eu lembro que Uhum. na época de adolescência, principalmente, assim, eu sofri um bocado, assim, porque eu não conhecia mais ninguém, né, com o meu tipo de deficiência, assim. Eu fui ter contato com outras pessoas com deficiência depois que eu comprei meu primeiro iPhone, gente, aos 28 anos. Então, assim, eu comecei a Ah, ter foi ontem, contato, assim. Foi ontem. basicamente. Ontem. Então, É tipo assim, no grupo Acessibilidade Apple? não, acho que Não? foi no Facebook ainda, acho que a gente. Ah, faz. Foi algum grupo de Uhum, Facebook. Eu uhum. comecei a procurar, né? Fazer umas pesquisas na internet. Até então, assim, meu uso era bem básico, né? De computador, de tecnologia, assim. Eu demorei mais, né? Para entrar nesse universo, justamente para achar que não havia
que não havia os recursos, né? Porque às vezes, tipo assim, se a gente tem um suporte, as pessoas vão apresentando pra gente. Como eu não tive isso, eu fui descobrindo por conta própria e aí demorou um pouquinho mais até que eu conseguisse transpor, assim, essa barreira E e hoje, com a entrar de vez baixa visão que você tem, você usa o voice-over, o talkback, uso, NVDA, essas coisas? uso. Eu uso Usa. leitor de tela no celular para trabalhar. Na verdade, assim, eu costumo dizer que eu uso tudo, né? Tudo que, quer dizer, acho que um complementa o outro. Por exemplo, no meu trabalho, Claro, eu uso a lupa do Windows, uso o fundo em alto contraste, uso o leitor de tela, quer dizer, um dá suporte ao outro. Quando eu não claro, claro. consigo, o leitor de tela trava, eu olho na lupa, dependendo, eu olho na tela. Então, assim, Ah, ah, acho ah. que a gente E tem você que usar trabalha com o de quê, tudo que a Gabi? gente tem. Eu atualmente sou bancária, né, desde 2019, quando eu entrei no concurso. Eu. Bom, então vamos voltar um pouquinho à fita, né? Eu descobri Vamos lá, vamos na ordem. com 7 para 8 anos, na segunda série, eu simplesmente entrei na sala de aula e eu não conseguia mais ver a lousa, assim. Foi bem nesse estilo, assim. Até então eu copiava do quadro normalmente, fazia tudo normalmente. E aí você começa a descobrir novas formas de fazer o que você fazia antes, né? Então, eu terminei o ensino fundamental, fiz o ensino médio. Claro que no ensino fundamental a gente, né, pode ressaltar aí que a dificuldade do despreparo, né, dos professores, assim, para Uhum. compreender a situação e fornecer, tipo, um ambiente adequado é muito complicado. E o pior é que, assim, igual, umas 2, 3 semanas atrás eu participei de um evento esportivo que era para apresentar as modalidades paralímpicas para as crianças, né? E até minha mãe foi comigo nesse evento e ela conversando com as mães, tipo assim, a gente percebe que as dificuldades são as mesmas, assim, as As barreiras mesmas. meio que se repetem até hoje, Uhum. sabe? O despreparo dos professores, um jogando para cima do outro, quem que vai produzir ali o ambiente adequado? Ah, é os pais, é a escola, é o governo, quem tem que fornecer o ambiente, né, para com acessibilidade para o aluno conseguir se desenvolver. Então, assim, ainda é tudo muito complicado, né? Assim, eu acho que em pleno 2022, assim, a gente espera que as Falta coisas coisa, né? estejam É. melhores e às vezes ainda não estão, assim, né? Mas a Não, e gente para tem falar que. disso, na deficiência visual, eu conversando com alguns amigos que já estão nesse mundo há algum tempo, e eles falam que no mundo da deficiência visual, a luta por inclusão e acessibilidade, ela é relativamente recente, É diferente de verdade, cadeirantes. Cadeirantes já lutam nisso desde os anos 90. é Já verdade. tem essa comunicação. Os deficientes visuais, por exemplo, em 2006, você não via cego para rua. Não É. tinha, era uma coisa assim, era intocado em casa e não tinha o que fazer, Mas eu não acho era que outro mundo. até por isso também as empresas demoraram muito, né, Perfeito, isso é a muito novo, né? recepcionar, assim, as pessoas com Exato. deficiência visual. O que me decepcionou muito logo que eu saí da faculdade, porque, tipo assim, eu me formei em letras, né, na Universidade Federal aqui de Berlândia, que é a UFO, e quando Eu ia falar isso, eu ia pelo seu sotaque, eu ia falar, você é mineira, você é mineira. sou, Sotaque gostoso. Fala cantando, dá até então, fome, uma vontade de comer um pão de queijo com café, velho. pô, uma hora eu vou fazer um pão de queijo, vocês vêm pra cá, gente. Nossa, super top, super top. E eu amo cozinhar também, né, outro Ah, toda hobby, Olha assim, aí. mineira, né? Se você é terapêutico. uma mineira e não cozinha, você não é mineira. Você não É é mineira. terapêutico, assim, eu acho. Eu gosto bastante. É muito Então, gostoso. assim, e assim, uma das decepções que eu tive foi, tipo assim, perceber que as empresas preferiam, às vezes, contratar uma pessoa com deficiência intelectual por achar que haveria menos adaptações no ambiente de trabalho do que uma pessoa com deficiência visual. Então, assim, não tô menosprezando, mas, assim, eu fiquei um Uhum. pouco decepcionada, assim, Falou de né? mente, é mais complexo o negócio, né? Falou de Tipo mente. assim, eu falei, nossa, eles aceitam todas as deficiências, as físicas, as intelectuais, mas a deficiência visual, realmente, as empresas demoraram a aceitar, assim, porque eles achavam as adaptações teriam que ser, tipo, muitas, né, no ambiente de trabalho. E uma vez, quando a gente até foi entrar numa empresa que nos aceitou, claro que com um campo de atuação reduzido, né, eles acham que todo deficiente visual tem que levar jeito para massoterapia. E É É verdade, verdade. eu verdade. descobri que eu não levo, então assim, eu fiquei uma semana só na empresa. Mas o que eu disse pra eles quando eles disseram assim, que eles demoraram a nos contratar depois do treinamento e tal, e eles falaram, que a gente ainda não adaptou o ambiente de trabalho e tal. E eu falei, olha, qualquer ambiente que a gente tenha que frequentar com regularidade, a gente acaba dando um jeito de, Uhum. de
de andar ali pelos espaços sem dificuldade. A Claro. gente, né, sabe quantos degraus tem, qual a distância, a gente se adapta, a gente meio que calcula, né, onde estão as escadas, onde estão tudo. Então, assim, a gente isso não é empecilho, né, para você não contratar uma pessoa com deficiência, não ter um prédio adaptado não é empecilho. Qualquer outro prédio, né, público, repartição pública, alguma coisa que a gente tem que ir com frequência, a gente se adapta, a gente mais ou menos sabe, né, para que lado a gente tem que ir, quantas escadas a gente encontra, o que a gente Pega encontra nossas pelo referências, caminho. existe nas referências que a gente não Eu se falo que a perde, a gente gente se localiza. cadastra, né? A gente cadastra os Cadastro, obstáculos ali. mapeia, né? A gente vai É, mapeando o duro tudo. é só aqueles obstáculos temporários que a gente não tá contando, né? Ah, Tipo, uma esses obra, um aí. monte de areia, um monte de Esses entulho, aí são as pegadinhas do cego, pelo amor de Deus. uma Esses daí. placa de chão molhado, umas coisas assim que, Puta como merda. são temporários, às vezes a gente ainda tem É, um porque pouco de também tem dificuldade, essa. né? Eu e a Thalita conversamos, a gente também tem a nossa questão, ela da baixa visão e eu do total. Tem muita essa diferença entre um e outro, né? E a Não, gente e eu conversa. sou diferente de vocês três, porque eu passei a infância com deficiência, né? Que é o que vocês não Ah, passaram. exato, exatamente. E eu vejo que Você. assim, eu sou uma coisa que para ela fica, porque ela não tá de bengala, então se ela acaba tropicando numa praça de piso molhado, fica uma coisa constrangida. Se eu tô de bengala, ninguém vai falar nada. Eu chuto a placa e falo, força, filho, pega o que puder. E continuo andando. Falo, Ninguém nem a vai ligar. minha bengala eu falo. Eu até falei pra Thalita esses dias, eu acredito que aquela história do cara que bateu o bastão e abriu o mar foi uma bengala. Não contaram Né? direito a história, porque a bengala ela abre caminhos, ela abre aquela. É. Você tá na rua lotada, você saca na bengala, o pessoal tudo abre. Fala, vai, Márcia. Na verdade, esse uso da bengala é complicado, né, pra gente que tem baixa visão. Você já tá usando, Thalita? Não, ainda não. Não. Porque assim, como a gente tá vendo, né, tipo assim, pra onde a gente tá indo, é um pouco estranho, parece que fica um pouco. A gente fica numa crise existencial, assim, Fica né? redundante ali a coisa, Fica, né? tipo Deve ser um assim, bagulho É isso que louco eu mesmo. penso. E é aí, tipo, à muito noite, por exemplo, difícil, Gabi, que pessoal. eu uso, no meu caso que eu uso a lanterna, que você não tem dificuldade à noite. Eu, Mas no meu caso, uma lanterna meio que resolve, assim, eu só tenho que andar mais devagar e tal. Então, cara, com fica. lanterna. É um negócio esquisito de, tipo, Tipo uso assim, eu bengala, não tô uso vendo do bengala. que eu Que, tenho de desviar, mas eu tô com a bengala na mão, tipo assim, não é meio. É muito complicado, cara, esse Mano, negócio, mas eu assim. acho muito da hora andar de bengala. Se eu tivesse conhecido a bengala antes de ser cego, eu ia querer andar de bengala. Falei, velho, puta bagulho louco, velho. Mó estilo, velho. Eu acho mó estiloso, velho. Não, Porque é um com negócio que certeza, mas assim, protege você muda completamente a forma das pessoas te olharem também, né? Eu acho que completamente. tem muito uma questão Social. psicológica, assim, social por É que trás. eu Então, não tô assim, vendo como as pessoas olham, né? Também não, tem nem isso. Eu tô eu, ali. E no nosso caso, tipo, quando a nem gente usa eu. bengala e vai pegar o celular, né, Gabi? Tipo, da Zoom e É, tal, tipo, já fica uma situação meio constrangedora também, né? porque o pessoal fala, tá andando de bengala pra quê? Você É, enxerga, você tá Nossa, se pegando. eu Tipo fosse assim, baixa visão, eu ia pegar, eu ia perceber as pessoas olhando e ia falar: segura aqui um pouquinho pra mim, ia amarrar meu tênis. Ia pegar, amarrar tênis, mexer no celular, falar que o céu tá bonito só hoje, que né? isso Eu ia buga a meter o louco. cabeça das pessoas pegando Buga, na eu ia buga, adorar, cara. eu vim pra bugar, eu ia adorar bugar a cabeça de todo mundo. Eu ia adorar. E Gabi, como é Felipe, que você chegou no principalmente paraatletismo? Fernando. Então, aí, tipo, eu concluí a escola, né, o colegial, fui pra faculdade, me formei em letras, terminei a faculdade, fiz algumas provas de concurso, porque era meio que todo mundo que tava fazendo na época, né, eu fui No no flow do embalo, negócio. assim, né, vambora, né, deve ter feito uns 4 ou 5 concursos, assim, e aí eu ficava colocada, tipo assim, classificada, mas não me chamavam, eu fiquei um pouquinho decepcionada, assim, eu falei, o que que eu vou fazer, né? Aí nisso, como eu tinha acabado de ter um pouco de contato com pessoas com deficiência, me falaram que tinha o atletismo aqui, até então eu não sabia. Pra você ver que. E sempre teve na minha Que cidade. Só loucura. que a baixa divulgação fez com que nunca chegasse Tem essa um centro informação até mim. paralímpico aí? Tem alguma coisa paralímpica? Um Tem centro uma pista paralímpico? oficial, né, de atletismo aqui, que é no Uhum. SESI. Ah, tá. Então, assim, eu poderia ter feito há bem mais tempo, né? Eu já descobri o atletismo um pouco velha, já com 28 para 29 anos, né? Foi em 2016. Não, quase 30 anos, né? Eu tinha 29 anos. Então, assim, eu entrei em 2016 e aí, tipo assim, como uma opção, pensei, não tô estudando.
Porque assim, você acaba a faculdade e você não tá trabalhando, o pessoal pensa assim, e aí? Vagabundo, E vagabundo não Enquanto agora? você trabalha. tá, E você agora? não tem função na sociedade, né? Tipo assim, eles não entendem que você até faz outras coisas dentro de casa, mas o pessoal não reconhece muito bem isso, não. Se você tá estudando, você ainda é uma promessa, né? Você tem potencial, assim, se você para de Ainda estão estudar Ah, confiando em e não... você, né? Pra É, fazer alguma coisa aí você boa. ainda estão apostando, né? Não, tá fazendo faculdade, né? Você fala que tá fazendo concurso, não, ainda tem chance, mas aí você para tudo, pronto, né? Você deixa de ter função social, pronto, pode morrer, né? peso morto, peso Pode morto. morrer. Então, tipo assim, aí tipo, eu vi o atletismo, cheguei lá, me apresentei pro técnico, falei, tô aqui, vim ver se eu sirvo pra alguma coisa aí, pra representar, né? Bora, eu cheguei bem desse jeito. Aí eu fiz os testes, comecei a treinar lançamento de dardo, que eu achava lindo, né? De elegante, muito bonito. Eu me senti Como a que própria joga guerreira dardo? Dardo é aquele grega, que tem né? que acertar. Ah, É dardo tipo é uma lança É grande, nada que você assim. joga lança. É tipo É, Troia. tipo Troia. Eu me senti a própria guerreira grega, né? Lançando Mano, dardo. que Realizei um Mas só que, sonho, fala, Gabi. né? Tipo isso. Mas só que eu não me dei muito bem no dardo, e depois eu comecei a treinar lançamento de disco, que foi onde eu ensaio um pouco melhor, né? Mas eu Uhum. faço as três provas, mas o lançamento de dardo, o lançamento de disco e o arremesso de peso. Mas aqui eu vou um pouquinho melhor, assim, que eu acabo treinando mais é o lançamento de disco, né? Que é a Mano, e por que 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 eu chama gosto um pouco lançamento de mais. dardo se o bagulho é uma lança? Aí a gente teria que Mano, não, e estudar um pouquinho outra mais. pergunta que eu fiz questão de não pesquisar. Eu pensei em pesquisar esse dia, eu falei, não, mano, eu não vou pesquisar porque alguém uma hora vai me responder isso. Por que para atleta? Para Olimpíada? Por que o para? Tá Boa aí, vou pergunta. continuar. Vai ficar para lição de Não, casa. Vai ficar para ó, lição de casa. vou te Eu vou te pergunto. contar um caso verídico, hein? Tipo, uma vez a gente Ah, tava. Na verdade, eu não tava nessa situação, me contaram, eu ainda não tinha entrado na equipe, né? Diz que o pessoal tava numa viagem de competição, né? E aí o pessoal chegou e falou: vocês são aqueles atletas paranormais? sensacional, velho. Seria uma Aí ótima explicação. a gente gosta de pensar que a gente é desses aí, é dessa categoria, É o atletas paranormal. paranormais, é. Paranormal. É verdade, Eu acho faz um pouco de sentido. interessante, é. Paranormal. É o diferente de normal, né? Para Então, atleta. Mas isso é meio ruim, né? Não, não deve ser isso, dá pelo uma amor de Deus. É, diferenciada. dá uma diferenciada. Não, É. se alguém me pergunta uma coisa, vocês são aqueles paranormais? Fala, eu vou levantar você, eu vou te levantar aqui com a mente. Eu ia dar dessas, adoro. Telecinese. Telecinese, certeza. Já ia ser o X-Men no negócio. X-Men. Gente, X-Men. eu sou aficionada por X-Men. Tudo que fizerem com o nome de X-Men eu assisto. Tanto que Sério mesmo? É, a minha foto anterior de perfil, Felipe, que tava antes de eu colocar essa do Dia Ah, das Bruxas, foi uma roupa que eu fiz com o logo dos X-Men, assim, ó, porque eu sou aham. aficionada e a minha personagem favorita é a Vampira. Sério? Eu pensei que era Jean Grey, velho. Seríssimo. Não, Vampira. Porque eu Cara, a achava que ela vampira é era, muito tipo. louca, mano. A É, vampira é cara, porque, tipo chave. assim, ela tinha o poder mais legal, né? Que ela poderia ter qualquer poder se ela Qualquer tocasse. poder. Mas ela tinha maior, tipo, maior dos inconvenientes, né? Com o seu poder, que é não poder tocar em ninguém. É Senão ela rouba verdade, as forças. Então, assim, eu mano. achava isso muito, É que muito nem top. o namorado da Jean Grey, que é o Ciclope, que ele não pode tirar Ciclope. o óculos, né? Ele não pode tirar o Exatamente. óculos, Ele é senão explode tudo. poderosão, mas ele, tipo, se ele É, não ele não controla, pode. ele. E o principal, que é o professor Xavier, de cadeirinha de roda, Mas um contudo, deficiente, que o é o mais dele. braba. Pois é, mas contudo, o do Scott ainda tem solução. Ele coloca o óculos, tá tudo É perfeito, né? O verdade. dela não Acho que tem, né? encostar é o pior. Acho que encostar é o Pois é, pior. o dela não Encostar é o tem pior. solução, cara. Tipo assim, É ela tinha o verdade. poder mais legal, que era ter todos os poderes, mas o maior dos inconvenientes, que era de não poder tocar ninguém, senão ela Pegava as coisas acabava das com as pessoas. forças Cavalo. desmaiava a Nossa, pessoa, verdade. né? Eu Tipo nunca tinha assim. pensado nisso. Porra, Gabi, você Nossa, roubou eu minha achava. brisa, velho. Eu fiquei mal pela Não, vampira agora, velho. desde pequena, eu tinha que, quando eu comecei a ver aquela versão bem antiga dos X-Men, sabe? Que era uma É, mais eu próxima do também. Nossa. gibi. Então, Aham, sei. e eu era aficionada por ela. Ela era toda, tipo, solitária, ela sempre estava num canto, assim, pensando, refletindo. Eu adorava Ela ela. era emo, eu chamava ela de emo, é a vampira Então, emo. mas eu adorava ela por conta disso, porque ela tinha o melhor dos poderes, porque ela tinha todos os poderes, só que ela tinha o maior dos inconvenientes por isso, entendeu?
Sensacional. Puta, esse tipo de é sensacional. Mas, Gabi, e como que é hoje para você trabalhar e também ser para-atleta? Tipo, você consegue conciliar as duas coisas? E, cara, ela grava vídeo pro Instagram, meu, às vezes 3 por dia, vocês não estão entendendo. A Gabi é mó Você ativa, tá ela grava ela louco, fazendo velho. exercício, ela tem todas as máquinas no quintal dela, assim. Mano, é impressionante, é Mano, mas impressionante. deixa eu fazer uma pergunta, então. Você dorme? É, Você então, O que costuma que eu faço de dormir? meia-noite às 6? Só um pouquinho. Porque Caraca, velho. né, tipo assim, nesse intervalo, ó, eu comecei em 2016, né, no atletismo paralímpico. Logo no primeiro ano, eu já fiquei em terceiro do ranking brasileiro, né, e já consegui ganhar a bolsa. Então, eu pensei, vou ficar aqui mesmo, né? E aham. fui ficando. Aí, tipo, no ano que eu perdi a bolsa, que eu não iria mais ganhar a bolsa, aí no meio do ano me chamaram no concurso que eu tinha prestado lá em 2014, quando eu saí da faculdade. Eu Nossa. saí em 2013, em 2014 eu prestei. E 5 anos depois eles me chamaram, eles não estavam esperando, né? Aí, só que, onde você vai trabalhar? Em Araxá. Aí lá fui eu, né? Uma coisa que eu falo, né, cara? Se tivessem me oferecido assim, ó, você vai pegar esse concurso aqui, é um concurso muito bom, mas você vai ter que ficar 7 meses morando em outra cidade sozinho, hotel. Eu não teria aceitado. Eu acho que eu fui, porque eu fui, tipo assim. Sabe Foi quando você vai ludibriada, na né? sequência? Não, sabe quando você vai no embalo, assim? Você pensa, É o que vou a até onde Thalita eu der começou conta, falando, né? A né? Gabi é dessas. Vamos, 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 vamos. É, eu É, falei ela pra é assim. Eu falei pra minha mãe, eu falei, olha, eu vou até onde eu der conta, porque se depois, se eu desistir, tipo assim, não for, e depois eu ver alguém que, tipo assim, que entrou, que foi, não, eu fui pra lá, depois de 2, 3 meses já me transferi pra cá, foi muito tranquilo, tal. Então, se eu tivesse, tipo, desistido e depois encontrado com alguém que me contasse que foi tranquilo, eu não me perdoaria. Então, eu falei assim, Pode crer. vou até onde eu der conta, né? Lógico. Fiz umas 3 viagens pra BH sozinha, que é a capital, né, aqui de Minas Gerais, De né? Minas Gerais. Que é uma cidade grande, me virando sozinha lá, do jeito que dá, pegando Uber sozinha, fazendo os exames admissionais, tudo lá. E aí, onde você vai ser lotado? Em Araxá. Fui para outra cidade e aí eu falei, ó, gente, pode ir embora, que daqui eu vou tentar. Minha mãe, a gente muda com vocês. Eu falei, não, não, vocês podem ir que eu vou tentar me transferir de volta. Vocês ficam quieto lá que eu chego. E Que aí louco. Aí eu fiquei lá, tipo, tomando uns tropeção, né, na cidade que a gente não conhece bem, ficava meio limitada ali só nos mesmos lugares eu ia, assim, mas sobrevivi, né? E nisso passaram 7 meses, até que começou a pandemia, eles colocaram os PCDs todos em home office, né? E aí eu voltei pra cá, continuei trabalhando pela agência de lá, eu sou bancária, né, atualmente. Olha só pra você ver, né? Eu sou formada em letras, trabalho em banco, e, tipo assim, eu E sempre arremessa dardo e escreve livros. Tá eu tranquilo. gosto de música, né? Eu já fiz muito tempo E aula ela de já pintou canto quadros, Felipe, sabia? Te contei Sério? isso? e Ela hoje é em dia que não faço sei Não, se ela pelo vai amor conseguir esporte, de pegar né? Deus, aí, velho. mas são quadros lindos. Ixi, eles estão tudo pendurados, agora fica muito difícil de tirar ali. Depois Não, É, pelo eu amor então, de posto mas Deus, foto. mano. Pelo amor de Deus, você é muito produtiva, velho. Vai descansar, mano. Vai Pelo amor descansar. de Deus. Você não pega uma vaquinha aí pra você tirar um leitinho da teta, tomar leitinho de manhã. É, Sei lá. mas é aquilo que eu falo, a gente tem que fazer o que tem que fazer, né? Tá Tipo tudo assim, que certo, dá, tá né, Gabi? A claro gente que faz a tudo que gente dá. claro que a gente tem, igual eu falo, a gente tem dias de desânimo, né? A gente só não pode Sempre. deixar a gente de fazer o que tem que Não. fazer por conta disso, assim, é claro que eu falo que a gente que tem uma doença degenerativa, assim, todo mundo, né, que atualmente tem os 5 sentidos perfeitos, pode fatalmente vir a perdê-los, né, mas a gente que recebe um diagnóstico, a gente convive com isso muito Um mais contato muito próximo com isso, né? isso, a gente vive isso de uma forma muito mais próxima, mais concreta, né? Então a gente passa a tentar aproveitar o máximo que a gente consegue, porque a gente sabe, né, que fatalmente ali isso pode nos levar à E visão como que completamente e você tal. reage pensando nisso? Tipo assim, no começo isso deve ter te abalado. O que fez? Qual foi seu gatilho para falar assim, não, demorou, bater a poeira e falar, não, toque, ter esse mindset que você tem Na hoje de tipo, verdade, eu acho que bater poeira a gente bate todo dia, né? Porque é vira e mexe, a gente isso, é isso, é bater isso mesmo. poeira a gente bate todo dia, assim. Você fala, não, E o que peraí, não te vou desistir, inspira? O que não. faz você bater? O que que é? É Nossa, boa sonhos, metas, pergunta. é vontade de viver, é felicidade, é alguma coisa assim? Tem alguma coisa ou não? Você só
Parece que eu vi que ficou um Tô, silêncio. voltou. Ah, Voltou. bom. Aí. Então, tipo assim, aí eu falei, vou até onde eu... Bateria fraca, mas não. Ixi, Não, notificação. tá bom. Eu falei, eu vou até onde eu conseguir, né? Eu sempre vou até onde eu conseguir. O problema é que eu sou taurina, né, gente? Ah, O taurino, ele não desiste. Então, assim, mesmo quando o treino não tem nenhuma pretensão de dar certo, você ainda tá lá, entendeu? Batendo a cabeça, falando, Ah, vou. mas é sobre isso. Então, sobre isso. tipo, eu acho que se eu não fosse, talvez eu tivesse parado bem lá atrás, né? Bem lá no meio do caminho, assim. Então, assim, o pessoal às vezes fala, mas você é muito teimosa. Eu acho que teimosia não é um defeito, né? Dependendo Não da é. situação, eu acho que eu não teria feito metade das coisas que eu fiz, assim, se não fosse por isso. Eu fui parar na Colômbia, né? Tipo Que assim, É, tem a história louco, da mano. Colômbia ainda. do Paralímpico, Caramba, assim, como para que é isso pegar a da classificação Colômbia? internacional. É porque para pegar a classificação internacional aqui no Brasil tava difícil de conseguir e a gente falou, vamos para Colômbia, vamos. Aí, tipo, tinha um casal, que era uma paratleta daqui, com o marido dela, e a gente falou, vamos. No aeroporto lá de Guarulhos, a gente encontrou com mais um rapaz de Belo Horizonte, a gente tá em Uberlândia, que a gente não combinou, mas a gente se encontrou e a gente foi, partiu os cinco nessa Que jornada. A gente ficou louco, mano. Olha que meio que delícia, velho. Isso é uma vida, mano. Isso é loucura. Eu vida. peguei táxi sozinha na Colômbia, gente. Sabe aqueles, como chama aqueles meios de transporte, assim, que é uma moto puxando, tipo uma charrete, sabe? Tinha É aquilo, tipo carroça assim. com motor. Isso, gente, muito louco. A gente. E Que assim, eu louco, velho. fiz coisa, fui no mercado sozinha. A gente, tipo assim, você fala, gente, quando eu paro pra pensar, assim, eu vou, gente, não Que tem da hora. lógica. Voltei pra casa à É. noite, Nesse mundo do sozinha. paratletismo de arremesso de peso, você conhece o Thiago, que a gente conversou aqui? Thiago Soares? Sim, eu sou da mesma equipe que ele, na verdade, atualmente. Em Sério? dezembro vocês Tô. vão estar toda aqui, todo Atualmente mundo a vai estar gente. aqui, não vai? É, Lá no fim vamos. de semana do dia 4 de Aham. dezembro, não é? Que é Exatamente, a o gente quê? Ah, vai É então a estar um gente aqui. vai, a campeonato que gente vai vai. ter? Ele é tipo um regional, é tipo uma competição regional. Aí E ela vai ser no Centro classifica para o Paralímpico aqui. brasileiro. Isso, Centro Paralímpico. Você também é de São Paulo, Felipe? Sou de São Paulo Aí, capital. ó, Fui lá já combinado a no Centro gente, Paralímpico lá. combinado Fui a lá gente já. encontrar lá, para vocês verem a gente Com Não, a gente competindo. vai ver certeza, com vocês lá, passa certeza, com certinho a data, o certeza. É. horário. A gente vai lá Uhum. sim. Que louco. E E como que tá aí, essa questão acima do regional? É o quê? Regional, nacional? brasileiro, Ah, nacional e regional brasileiro. brasileiro. É. O Ah, tá. nacional você precisa ter assim algumas marcas, né? Algumas, tipo uma marca limite. Você tem que, tipo, ultrapassar aquela marca X para você estar no nacional, né? E o Entendi. problema da minha classe é que nem é o problema, não é nem a marca. O problema é que as provas que eu faço não tem para minha classe em competição internacional, então acaba que elas não entram no nacional. Entende? Entendi, Tipo assim, a única entendi. prova que tem para minha classe nas Paralimpíadas é o dardo. E é uma prova que eu não me saio bem, então, tipo assim, eu não consigo fazer as marcas suficientes. Aí, disco e peso, que são as que eu me saio um pouco melhor, não tem para minha classe. E aí eu Entendi, fico entendi. presa só em competições Esse nacionais, né? internacional Então, que você geralmente eu fala é vou o pro mundial. brasileiro. Não, o mundial seria a Paralimpíada, né? Ah, Paralimpíada, verdade. É. Mundial Paralimpíada. Pode... crer. E você já concorreu alguma? Não, porque, como eu te disse, as provas que Ah, eu tá, faço marca. E não essa tem classe, Gabi, é de acordo com o tanto de visão que você tem, é isso? com a graduação de visão, né? Tipo, tem os. Na minha classe é identificado pela letra F, né? Que são as provas de campo do atletismo. Então tem F11, F12 e F13. Aí tem, o F11 não enxerga praticamente nada e compete vendado. O F12 ele tem um resquício visual e ele pode ter ou não o acompanhamento de guia nas provas. E o 13 ele não tem adaptação nenhuma e não tem direito a guia. É o que enxerga um pouquinho melhor, entendeu? Eu sou E, 13. mas. Ah, você é o 13. Que Uhum. E louco aí não isso, mano. tem Eu não sabia disso. nessa sua classe um Não. campeonato maior, Só entendi. tem pra prova do dardo, mas que eu não me saio bem, né? Que eu não treinei tanto e assim, não Legal. desenvolvi. Já passou a época de E. guerreira, já. Já Já, passou, é, já passou. Ah, tem o nome daquela guerreira Xena, Princesa Xena. Xena. Oh, e falando sobre outra coisa, cara, aquele texto que a Thalita me mandou, sua, falando um pouquinho de um resumo da sua história, das suas emoções desde pequena, né? Quando você não viu o quadro e tal, foi um texto muito bonito. E você escreve até hoje? Então, você sabe que às vezes eu venho, tipo assim, voltando do trabalho, assim, no
no Uber, assim, e fico pensando que às vezes eu tenho vontade, sabe, de voltar a escrever, assim. Eu gosto muito de, tipo assim, de escrever, pensar. Há um tempo, eu tive diário durante muito tempo. Eu acho que por isso que eu escrevo, assim, com certa facilidade, porque desde o colegial, assim, até uns 24 anos, mais ou menos, eu tive diário. Eu escrevia. Que louco. E, tipo assim, eu gostava de escrever coisas que me passavam pela cabeça. Às vezes eu dava uma descrição do dia, como tava, assim, e tal. E eu gosto dessa parte, assim, de crônicas, né? De coisas, textos leves, assim, sobre o cotidiano mesmo. Eu gostaria, mas, assim, atualmente eu não tenho mais tempo, né? Mas às vezes eu sinto falta Porque de você tem que sentar e dormir, escrever né, alguma Gabi? coisa, né? Em algum É, momento eu tem tenho. que Porque, dormir, tem assim, que fora arremessar algumas isso. coisas, tem que fazer É, algumas coisas. fora isso, eu ainda, tipo, tenho meu pai, né? Que eu dou uma assistência pra ele, ele já é idoso, além de tudo, ainda arrumei um cachorro. Ah, tá Achei que tava tranquilo. pouca, Pouca achei coisa, que arrumou um tava pouca cachorro. coisa. Eu achei, mas E não. hoje com esses vídeos, os vídeos você posta. Eu fiz a página, né, da Gabi Adapt, assim, igual a primeira postagem que eu fiz lá embaixo. Eu não sei nem se eu já perdi um pouco o foco da página, assim, que era, na verdade, para mostrar um pouco dos bastidores, né? Porque às vezes o pessoal vê a gente fazendo tanta coisa no dia, assim, e acha que a gente, tipo, é um super-herói, assim, né? E Sempre, sempre. não vê tipo Os assim, como Os perrecos. diria, perrengues. não vê, como diria a vizinha nossa aqui, tipo, vê as pingas que eu tomo, vê os tomos que eu levo, né? Tipo assim, Ah, ah, ah. não vê as pequenas coisas que a gente passa, assim, as pequenas chateações, mas eu acho que já perdeu o foco, assim, já meio que virou. Mas assim, eu tento pegar alguns textos, tipo assim, áudios que eu acho legais, de incentivo, né? Geralmente eu coloco a hashtag não desista, né? Tipo assim, pra ver se dá uma motivada no pessoal, assim, né? Tipo, mais ou menos por Claro, isso é aí, acho que maravilhoso. ficou. É, você tem uma É. energia maravilhosa, né? E você compartilhar isso com os outros, eu acho que você não tem noção, principalmente falando de internet, o quanto de pessoas que você ajuda, que encontram seu conteúdo, encontram sua energia, que mesmo Às que vezes você eu. não tenha um motivo, tipo, sabe por que que eu me levantei? Cara, às vezes isso não importa, só de você ter levantado, bater poeira todo dia, como você falou, e nós sabemos que às vezes a gente bate a poeira 5, 6, 7 vezes no mesmo dia, Né? mas a gente vai e marcha e às vezes não tem muita explicação por que, gente. Eu só faço, eu vou tocando, não me recuso Né? ficar derretido, ficar triste, ficar. Não quero isso. E você mostrar essa atitude que você tem com a vida, cara, você ajuda muitas pessoas, e mesmo que as pessoas não vejam, você pode ter certeza que em volta de você cria uma atmosfera de motivação, de coisas assim, que isso faz uma diferença gigante no mundo que a gente vive hoje, velho. Então, É. continue, arremesse muitos pesos, escreva muito, se não der tempo, faz vídeo, continua fazendo esse dia seu de 38 horas, que eu não sei como que tem 24, o meu aqui tem 24, depois você me explica como que eu dobro essas horas aí. E tal, 30 horas, né, gente? É, mano, não, em Fazendo Uberlândia propaganda pro eu acho que concorrente. o fuso, eu acho que o sol aí em Uberlândia é diferente, ele demora um Ah, pouco mais para se pôr, porque é muito tô louco. fazendo propaganda pro meu concorrente, gente. É, tá Nossa. vendo, É, né? Gabi? Não pode, Gabi, não pode. Não, e como Ser você me mandado faz uma embora. propaganda aqui num episódio de quase 1 milhão de. Hoje tem o quê? Aí 1,5 milhão de pessoas assistindo? Isso aqui é muita gente. Não pode fazer uma propaganda dessa, Meu Deus. né? Amanhã o chefe vai me puxar a orelha. Vai, porque com certeza ele deve estar aqui, mano. Com certeza ele deve Ah, estar com assistindo. Nossa, certeza. espero que não, hein? E, cara, que Espero que legal. E não. como você conheceu a Thalita? Então, eu assisti alguns vídeos dela, né? Eu acho os vídeos dela fantásticos. Ah, sobre isso que você tava falando aí, de motivar as pessoas. Eu até tava ontem assistindo os vídeos do Motivisão e vendo alguns vídeos dela, assim, porque são muito. Tem um papel social fantástico, né, cara? Os vídeos que a Thalita faz, assim, que é de explicar para as pessoas, né, um pouco da nossa realidade. Que, gente, eu nunca vou esquecer daquele vídeo de você falando da escada, que eu acho que só quem tem baixa visão para entender o que a gente passa, né, nas mudanças de luminosidade, nas escadas. Porque assim, eu como, tipo, eu sempre, como eu disse, né, fui ter contato com pessoas com baixa visão aos 28. Então, assim, eu sempre estudei em escola regular, faculdade, tudo só convivendo com pessoas que não tinham baixa visão, né? Então, assim, por mais que eu tenha encontrado pessoas fantásticas, assim, no meu caminho, assim, a gente às vezes sente falta, né, de alguém que entenda, né, o que a gente do que a gente está falando, assim. Então, os vídeos da Thalita, eu acho que eles cumprem
um papel assim, muito importante, que as pessoas que, né, têm a baixa visão, que de repente estão procurando algum conteúdo na internet, se deparam com os vídeos dela, eu acho que se Não, e sentem, os assim, de vídeos certa dela forma e aquele acolhidos, né? vídeo e o oi dela. O oi dela é sensacional. Oi. Você fala assim, ah, não, velho. Esse oi é cura, velho. Tem vários. O My Thoughts dela, que ela começa a ver e Ah, fala com e a eu, mente dela. É muito brisa, é gente, muito brisa. muito bom aqueles Ali vídeos que tá você muito... começou a criar de você conversando com você mesmo, gente, É adorei aquele Eu sensacional. preciso vídeo. O do voltar, preciso remédio voltar. foi. Não, o do remédio é Adorei! muito bom, velho. Eu Ela lê a adorei. bula. Não, não sei o que era a bula. Não, mas é que não sei. É você que é a mente. Nossa, mano, eu racho. Eu assisto, eu racho muito. É muito bom. A gente faz aquilo demais, né, cara? Essas pequenas conversas com a gente mesmo Puro, eu durante me o dia. identifiquei muito, velho. A gente fica conversando com a Mas nossa mente, é muito bom. outra coisa que eu ia comentar sobre isso que você falou, tipo assim, de a gente inspirar pessoas, né? E me deparei com um vídeo que ela postou, que eu já tinha curtido esse vídeo eu tava pensando nisso muito hoje cedo, assim, que às vezes a gente tende a se questionar, né? Tipo assim, se a gente merece ou não, tá passando por isso, por aquilo. Mas assim, as situações por elas mesmas, assim, elas não têm um lado negativo ou positivo, né? É como a gente Sim, encara, e às vezes a perfeito. gente tem que pensar que, tipo assim, às vezes pode não ser com a gente, né? Tipo assim, às vezes não sou eu que mereço estar passando por Eita isso, mas porra. às vezes, Esse, Sempre, sempre. toda vez. tipo Pode falar, assim, pode Vai, falar. Gabi. tipo assim, que às vezes não sou eu que mereço estar passando por essa situação boa ou ruim, mas às vezes É alguém de verdade. fora precisa me ver passar por ela por alguma razão. Então, assim, a gente não compreende, né, o que Tem a constrói ver a com a nossa história, última assim, mas. live, com uma das lives, não lembro se foi a última, da Inaê, que é da do Dharma, né? Tem aquele só Dharma e o Dharma que é aquela coisa de comunidade, aquele Dharma, não tem isso, Thalita? Uhum. A da E aí Inayá, é bem né? isso. É, da É, Inayá. E aí que você, a gente tipo, tá aqui você, por a um pessoa. propósito, né? É, Não e Exato. tem às como vezes fugir disso. a gente acha que a gente que julga, né? Tipo assim, se uma pessoa merece ou não, se a gente merece ou não. E a gente não faz parte da comissão julgadora, a verdade é essa, né? Então, É assim, às A verdade. gente vezes nem tem não, culhão pra isso. Mas, a Gabi, eu gente Não fico não muito tem. feliz, cara, de, tipo, é muito gratificante ver De- vocês virem na live e falar dos vídeos, porque eu sei que o caminho tá certo desde lá do começo, sabe? De Não, mas eu fazer, acho muito de, meu, e ter a importante. intenção de juntar essas pessoas e fazer com que, Porque o poxa, a que tem vida de não gente, precisa ser Thalita, difícil, né? que tem de gente, que eu já vi isso até nas suas lives, assim, de gente que tava perdido, porque tinha tido um diagnóstico, que não sabia o que fazer, e se deparou com seus vídeos e, assim, se Galera, eu sentiu, acompanhando de a Thalita certa ultimamente, forma, eu sei que tem acolhido. mais gente com retinose do que gente que enxerga. É É, então, inacreditável o exato. tanto de gente que Tipo chega, velho. Nem é Quando eu tão isso, raro conheci ela. assim. Não, tipo quando eu conheci ela, ela isso. falou, é uma doença rara, degenerativa. O tanto de mensagem que ela recebe, eu falo, raro? Isso é raro, velho. Não, e aí eu converso, eu vou lá, vou andar de skate, conheço os outros deficientes visual. Falar, o que que você tem? Ah, tenho Retinose. retinose pigmentar. Daí eu falo, vocês conhecem a Thalita? Claro, a Thalita, a mulher fala, mano, é a maior produtora de conteúdo retinose do mundo. Não tem esquece, filho. Então, Ela é a mas eu braba. Ai, que acho da muito hora. importante isso. E assim, você deve se. Tipo assim, até eu com menos função, né, do que os vídeos da Thalys são bem mais impactantes, importantes, assim, eu acho. Mas de vez em quando eu tenho retornos positivos, assim, de pessoas que me chamam no direct, sabe, perguntando o que que eu tô Claro. fazendo, como que tá, assim, isso é bem legal, assim, a gente sente que a gente tá de fato. Que a página cumpriu, né, seu Cada um tem um propósito, assim, se a papel, gente né, conseguir Gabi? E a gente se a gente conseguir se ajudar, tipo combina. assim, umas É. 10 pessoas, nossa, gente, já tá A fantástico, nossa meta aqui era ajudar um. né? A gente já Hoje no cumpriu aplicativo do lado tem 2 nossa milhões de função no mundo. visualizações aqui. Isso é maravilhoso. É uma coisa que gratifica demais. Então, Demais. eu acho. Mas Nossa, Fala, pode falar, desculpa. eu amei o nome do podcast de vocês, Motivisão. É A mente brilhante do Felipe aí. Thalita, mano. Thalita é brilhante, velho. Amei, Entendeu? cara, achei A gente muito vai falar bom. do quê? Motivação. Mas vai falar sobre deficiência visual? Vai. Então tá, visual, Motivisão, fechou, motivação, né? motivisão, velho. Junta os dois, Cara, e foi o acabou. primeiro nome que a gente, tipo, É, chegou assim e falou, cara, é isso, não vamos nem procurar outro, é esse mesmo, bora. É. motivação. Não, e aí eu E eu falei quero isso pra Thalita, aproveitar. motivação. Aí ela Ah, falou, motivação. Daí eu falei, tá bom, fechou. Daí eu perguntava uns nomes pra ela, não respondia. De repente ela veio com 5 fotos. Ó, tá criado o logo, tá criado não sei o que, toma. Eu falei, caralho. Meu Deus. não, e até queria agradecer aqui publicamente para as pessoas que estão acompanhando a live e que vão assistir isso depois.
obrigada, né, por compartilhar, por acompanhar, porque a gente já tá com 1.600 e quase 650 seguidores, cara, Olha, em 2 meses e pouquinho. Então, Dois assim, meses e isso, tá pouquinho. puxa, muito, muito, crescendo, tá muito obrigada, crescendo. assim. A gente só vê que o caminho tá certo, né, Fê? É sobre É, isso. maravilhoso, velho. Fico muito feliz também. Quero agradecer a todo mundo. São feedbacks, são pessoas que vêm até a gente para compartilhar histórias, para receber também as nossas histórias. E isso alegra muito a gente. A gente tem a oportunidade, a honra de trazer uma mulher que nem a Gabi, que tem uma história maravilhosa, que tem um conhecimento, que tem uma empatia, que tem essa energia maravilhosa. E compartilhar um pouco disso com o universo, mano, é muito prazeroso, velho. É muito prazeroso. A gente sabe que hoje, eu não sei aqui de cabeça quantas lives a gente já fez, mas são pessoas e conteúdo que vale ouro, velho. Vale ouro, tem muita coisa boa, tem ali um aprendizado que eu acho que assim, se todo mundo pegasse um pouquinho dessa galera que a gente entrevistou e aplicasse um pouco do que eu, Thalita, claro que nós não somos anjos, não somos perfeitos, não somos evoluídos, não viramos Jesus Cristo ainda, mas um pouquinho, juntar um pouquinho todo mundo, cara, o universo seria uma coisa tão mais tranquila, velho. A Seria gente um tá lugar tão tentando, né? O maravilhoso. A gente importante tá é isso. tentando, velho. A gente sempre tá tentando. Mas fico muito feliz, mano. Mas, Gabi, e qual que são os seus próximos planos? O que que você tem aí no seu calendário de falar assim, quero arremessar um carro, quero escrever um livro, Ela vai quero lançar um comprar um livro. banco. Ah, eu não tenho planos por enquanto, não, tô improvisando. Mas É eu acho que sobre assim, isso. né? O importante, assim, a gente tá escrevendo, né? Tipo, nossa história. Onde que vai parar, a gente não sabe, assim, muito É bem. trocar a roda do carro andando, né? Exatamente, a inspiração vai vindo à medida E que a gente também vai saber virando as aonde vai páginas, parar é né? spoiler de vida. Eu não quero saber o Não, final. não Então, Eu dá, só perde a vou, eu só graça. vou. Perde a graça. exatamente, a gente só vai, a gente tá indo, assim, pra onde a gente faz a menor ideia, mas a gente ajusta É. depois, né? O Vem importante, comigo, é tipo assim, vem comigo, eu te conto no caminho. né? Vem que eu vou te contando. Só Vem vem. E a comigo Gabi é que eu te dessas. só vem. Mas o É, importante é isso que vocês estão falando. A gente está procurando crescer, né? A gente está procurando evoluir. Eu acho que o perfeito. importante é sempre esse, né? Porque, assim, uma Claro. situação por si só, como eu falei antes, não tem o positivo ou negativo, né? A gente que dá o sentido, assim, a gente que dá o tom, né? A gente até estava Claro. conversando, eu e a Thalita, ontem sobre um filme lá, né? Um trecho de um filme. Assim, às vezes a gente pensa que perder a visão pode ser uma coisa negativa e às vezes a gente pode tirar uma experiência fantástica disso Com que eu acho que certeza, é mano. até um pouco daquele livro também que a gente comentou aquela vez, né, Thalita, que eu gosto muito Da daquela mulher lá. para-atleta lá, é por um Aham. sentido na vida, que, tipo assim, ela descobriu, quando, depois que ela teve o quadro dela, né, que ela teve que amputar as duas pernas e tal, e o amigo dela chegou no hospital e falou, é um mundo todo novo, você vai ter que reaprender tudo de novo, fazer tudo. Então, tipo assim, você pode encarar como sendo uma coisa, uma experiência única, né, e diferente, tipo, quer dizer, isso Perfeito. abriu portas completamente diferentes para ela, que talvez levou ela a lugares que ela não iria se ela fosse uma pessoa normal e comum, assim, né? Então, assim, ou você pode fechar a porta e falar, não, né, não vou. Não, Então, assim, a experiência por si só. E às vezes, assim, as pessoas, tipo, às vezes uma experiência que você acha que teria só pontos positivos, sei lá, tipo, ganhar na Mega Sena. Quer dizer, ninguém consegue visualizar como isso, né, pode ter um aspecto negativo e às vezes, né, Sim. tem com gente certeza, com certeza. que Tem muito pode. histórico de pessoa que fica milionária e se mata. Não sabe lidar É, com aquilo e tal. E exatamente. outros, muitos que eu conversei, deficientes visuais, pessoas que ficaram cega depois de uma certa idade e tal. E hoje você pergunta para elas se elas querem voltar a enxergar, elas falam que não. Não querem, Pelas pessoas que exatamente. elas se tornaram e pelas oportunidades que apareceram, por tudo que ela Pelo que aprendeu. elas conheceram das outras pessoas, né? Porque pode ser que talvez, tipo Exato, assim, aquela pessoa que ganhou na Mega Sena, que você acha que é uma coisa que só pode ser positiva, tipo assim, ela teve que lidar com o lado ruim das pessoas, teve que se afastar de exato. pessoas né, se demonstraram interesseiras e que elas, né? Tipo assim, tem como a experiência ser ruim. Tipo, uma coisa que a gente Sempre acha que tem. teria Tudo, só. tudo tem um lado bom e um lado ruim. Tudo. Exatamente. Então, Você assim, você vai, tem aí que vai ver da onde qual que você você olha. vai. Vai pra Vai onde do você tom que você olha. vai dar, né? Tipo assim, Posição de Exatamente. no seu preferência. caso, né, Felipe? Você poderia ter encarado de uma forma ruim, né? O que Com aconteceu, porque eu certeza. acho que, assim, a gente que perde a visão gradativamente ainda tem tempo de ir se acostumando, né? As fases, assim, da perda visual. Uhum. No seu caso, que foi bruscamente, né? Quer dizer, deve ser bem.
bem Sim, é uma impactante, mudança assim. radical. Um Aí você dia tem você que se tá fazendo tudo de abraçar. um jeito e no outro você tem que fazer de outro jeito completamente diferente, assim. Deve ser. Exatamente. Tem também essa questão, eu vejo muito, eu converso bastante com a Thalita, tem a parte boa do Baixa Visão e a parte ruim do Baixa Visão, a parte boa do total e a parte ruim do total. Com certeza, a Existem. parte ruim da baixa visão é a incompreensão por parte das outras pessoas, né? Exato, a incompreensão, Porque, exatamente. nossa, até que a gente explica que umas É, coisas a é. gente consegue fazer, outras não, e a gente não sai todo dia de casa com uma lista, então não tem como você medir assim, ah, mas você dá Responder, conta né? de fazer, você Não, dá e você Ela conta vai de fez para a um fazer lugar pergunta, você isso, vai mas lá, não dá diferente. conta de pesquisa, fazer fala, não, isso. isso aqui não consigo É, mesmo, peraí, isso aqui não peraí, deixa eu consigo. Esse pesquisar outro aqui no consigo, meu. consigo, esse aqui eu já fiz. Tipo assim, Não, e você vai para lugares diferentes, tem que ficar explicando toda hora para as pessoas uma é, enciclopédia. Tipo, é isso, a daquilo, gente aquilo. não sabe. Tem É, dias que a é, gente pensa assim, não, vou dar conta de fazer isso. Chega lá, não dá conta. E tem dias que você se surpreende. Você fala, nossa, achei que não ia dar conta e volta pra casa, né? Nossa, consegui Dias fazer bons e tudo. dias ruins de visão. E Não, aí, e tipo às assim, vezes não eu sou um tem. cara que não liga para onde tem luz, não tem luz. Pra mim, isso é uma coisa que pra mim, tipo, A gente, no nosso dia a dia já varia, né? Thalita? entendeu? Já Tipo assim, varia, um não dia tem. nublado pra mim me ajuda, entendeu? Eu É, consigo ver é, melhor, é, consigo é, andar é. melhor na rua. Então, assim, Não, tudo eu tenho interfere. A muito. posição do Tudo, sol, tudo, né? tudo, tudo, tudo. É muito louco, mas é como a gente começou falando, a gente é um ser muito adaptável. Isso daí vai de como a gente olha mesmo, vai da ótica que a gente Uhum. põe na situação. Se a gente focar, porque eu sempre falo isso nos vídeos, nas lives, vai depender do que a gente foca. Muito esse foco, Eu meio né? que me recusei, né? Tipo assim, eu falei, eu não vou largar o esporte. O esporte, tipo assim, quando eu passei no concurso, eu falei que, tipo assim, dava para conciliar as duas coisas, né? A jornada é só de 6 horas, então, assim, eu não Uhum. queria parar, porque antes do atletismo, eu era aquela pessoa completamente sedentária. Tipo assim, que me inscrevia um mês na academia, acabava o mês, não ia mais, sabe? Eu era dessas. E aí, tipo assim, E depois que eu hoje tá aí, descobri gravando o. 3 vídeos por dia de exercício físico. Não, mas é uma forma de me manter, né, treinando, assim, porque aí, tipo, como É, eu comecei, tem tal competição tal dia, então, eu quero chegar bem na competição, então eu vou treinar, entendeu? Foi como eu consegui me manter frequente nos treinos. E aí, tipo assim, com todo aquele, como eu queria, né, me manter competindo, eu acabei comprando os aparelhos para treinar em casa, para acabar com claro. aquele Uhum. inconveniente. Primeiro que, assim, eu sou muito desanimada de ir em academia. E segundo, que a academia é um ambiente inóspito para quem não enxerga bem, né? Porque tem umas barras, É. umas coisas penduradas, suspensas, Com sem pendurado na contar que cabeça, no chão. o pessoal sempre, tipo assim, deixa os equipamentos esparramados, anilha e halter, tudo pelo chão. Então, assim, cada dia você chega, os bancos estão em posições diferentes, eles não mantêm, né? Então, assim, eu sempre achava muito difícil frequentar academia. E, tipo assim, sem contar que eu fico profundamente desanimada, assim, de ter que me arrumar para sair, para ir treinar, entendeu? Então, assim, eu tô em casa, eu Aham. posso treinar, tipo assim, do jeito que eu quiser, dali eu já vou, tomo banho. Então, assim, é um Facilidade, né, impulso Gabi? só que eu tenho que dar, sabe? É. Só ir ali treinar, beleza. Isso só Então, mostra que assim, eu todo mundo pode fazer conseguia. tudo. A Gabi tem equipamento na casa dela, gente. Vocês não estão É, entendendo. eu fui Mas é uma juntando um academia pouquinho. montada? Eu fui juntando um pouquinho de coisa, assim. Hoje em dia tem né, assim, claro que falta bastante coisa, mas assim, Cara, Mas tem tem só um de bastante ter coisa, uma banco, amiga. anilhazinha, um Ela tá negocinho sendo de anilha modesta. já é Tem um bastante avanço. coisa. tem um jump, tem uma bike para fazer aquecimento, tem um banco multi-exercícios, assim, para fazer supino, para fazer. Ai, gente, eu não sei, extensora, umas coisas. Eu não sei muitos Tá nomes, vendo, não, gente. Thalita? Tá vendo, Thalita? Isso é Tem mentira. anilha, tem halter, tem step, tem umas coisinhas assim, mas não é muito não. Que Eu inveja, que precisaria de mais inveja. coisa, então. Mas assim, dá pra fazer bastante coisa. Tipo, eu já tive aula com personal, até que em 2020,
logo, tipo assim, quando eu entrei no banco, tipo, eu mudei de cidade, eu comecei a comer mal, parei de treinar, então eu ganhei peso, ganhei 6 quilos nessa brincadeira, né? E aí eu voltei em 2020, eu falei, não, peraí, né? Deixa eu dar um basta aqui. Aí eu falei, vou perder peso. Eu perdi 17 quilos em 6 Caraca. meses. Então, assim, que era a minha meta, né? Baixar dos 70, assim, porque eu cheguei a pesar mais de 80, né? Então, eu consegui em 6 meses, mais ou menos, o objetivo e falei, vou continuar, né? E aí, tipo, o... eu tive personal durante um tempo e, tipo assim, o que eu percebi é que o que eu tenho ali dá pra fazer bastante coisas. Basta Ah, ter criatividade e a pessoa entender, né? Eu que às vezes, assim, não sei tão bem, às vezes o meu treinador até outro dia perguntou, qual que é a sequência, qual é o ciclo que você faz? Eu falo, rapaz, não tem nenhuma lógica. nem Às eu vezes eu sei. vejo uns exercícios no Instagram e acho legal, eu falo, não, vou fazer esse. Não, Aí eu da vou fazer hora, o mano. É vídeo, entendeu? criativo, treino criativo, você que cria. Mas eu não gosto muito de ficar sempre na mesma, sabe? Eu gosto Uhum. de inventar, assim, senão vai ficando rotina, né? A musculação em si, ela Verdade. é chata, assim, eu acho ela um pouco chata. Por isso que o atletismo veio para dar esse brilho, né? Para não deixar ficar, tipo, Uhum. enfadonho, assim, que o atletismo dá uma. É porque é mais E por legal, tal, você, e tem por você atividades participar lúdicas, disso, você tem é o ar livre. nutricionista, tem essas coisas, Não não tem? tenho, não tenho. Não tem? É na Acaba, não raça. tenho. É porque, tipo assim, eu gosto mesmo e fico mantendo, assim, mas suporte eu não tenho. Poderia ter, mas é difícil, né? Encaixar aí. Mas é porque o que que Eu vou precisa para fazer. ter patrocínio, essas coisas? Assim, eu teria que ter pessoas especializadas no esporte, né, que eu faço, assim, que às vezes é um pouquinho complicado, assim. Porque, por exemplo, até que eu tenho convênio médico, essas coisas, poderia pagar nutricionista, fisioterapeuta e tal, mas voltado para o esporte teria que ser uma coisa específica, né? Quando você é Claro, atleta, por claro. exemplo, convocado da seleção brasileira, aí você tem esse apoio, assim, mas até você chegar lá é Pode por E sua no seu crer. caso, que conta. não tem, né? É. Ou na sua classe, vai ser Nem mais tem, né? difícil. Nem que eu quiser, É, assim. Igual eu falo, eu mantenho as competições mais porque eu gosto e para me manter treinando, né? Até para manter o peso ativa, baixo, né? é. Que foi essa coisa que eu tive que ter esse momento de perder peso aí. Agora, para manter, eu não posso parar, né? Senão volta tudo. É. Que louco, mano, que louco. Mais alguma pergunta, Thalitinha? Não, por aqui tá tranquilo. Tá Só tranquilo? agradeço. E vamos pro recado final da Gabi? Não sei nem que horas são, deixa eu ver. Claro. Já Era isso que passou eu ia de uma mandar hora. É Nossa, agora. sobre isso, é sobre é isso. sobre isso. Gabi, então Gente, qual que é o seu recado recado. final aí pra galera? O recado final é só a gente continuar escrevendo a nossa história, né, gente? Não desistir, não. Se tiver que saltar algumas folhas aí, porque a gente sabe que a gente tem dias ruins também, né? Então, assim, se precisar parar, para um pouco, né? Tipo, mas não deixa de voltar pro ringue, não, porque a gente tá aqui para abrir caminho e eu acho que, igual eu tava falando sobre a questão das crianças, né? Enfrentar os mesmos problemas que a gente enfrentou, assim, na escola e nos espaços, aí eu acho que a gente tem que tentar ocupar o máximo de espaço possível, assim, para a gente mostrar que a gente está aqui, que a gente tem algo para oferecer, algo para contribuir para o mundo, para que as pessoas não fechem as portas para as crianças que estão vindo aí, né, com deficiência, que também querem se incluir, querem fazer parte, querem se tornar pessoas importantes, né, no mundo aí, na sociedade como um todo. Perfeito, maravilhoso. Isso de escrever a história é uma coisa muito bonita, né? Quando eu Eu sofri um acho. acidente, as pessoas falaram assim, meu, mas como que você se recuperou? Daí eu falei assim, cara, porque eu continuo escrevendo uma história, eu percebo que a caneta eu só mudei de cor. Eu continuo Né? escrevendo a história. Eu não sei que cor que eu tô escrevendo, porque eu não enxergo mais, mas eu continuo escrevendo, né? Isso é o Tem importante. uma frase, eu esqueci de quem que tá até no livro da Amy Purdy lá, que uma curva no caminho não é uma curva na estrada não é o fim da estrada, a menos que você não consiga fazer a curva, né? É, Exato! exato. Então é tipo Boa! Essa isso. frase eu vou usar, velho. Em cada Não é live o eu fim aprendo da uma coisa. É estrada. V0, não sei Já o vai quê. É começar. só isso, mano. Agora essa é a frase que eu vou usar direto. Eu vou te dar, vou te passar ela depois completa lá com a autoria, eu esqueci o nome da autora. Perfeito, aceito, aceito. Gabi, muito obrigado por Obrigada participar. a Obrigado vocês, por gente, ter pelo aceitado o convite. convite.
Você é uma pessoa maravilhosa. Meu, que honra ter Podem me conversado com chamar mais você. vezes aí, que eu tô à Opa, assim que eu disposição. Com gosto. certeza, com Bora, certeza. Vai ter mais. Vai ter mais. E em Gabi. dezembro a gente vai estar no. Eu e a Ah, em Thalita vamos dezembro lá. vamos marcar um pessoal, um encontro pessoalmente em São Paulo. Chama todo Com mundo lá. certeza. Com A gente Inclusive o vai certeza. pro pessoal da Dezembro batismo vocês e estão vai pro aqui. churrasco. Tem que ser, não tem como Opa, deixar isso pra Tem fechou. que. frente. Não, ela é Chama a mineira. Ela que vai Sueli, o fazer a pessoal comidinha, o baião. de São Paulo aí, tá ali, tenta agitar todo mundo. É, então, a gente vai juntar todo mundo fazer uma bagunça. Como vai ter live, vai ter, nossa, vai Isso! ter um monte de coisa. Oba! Mas eu já reservei na minha É a agenda o fim de Gabi que semana vai do dia assar 4, já tá tudo certinho a aqui. sua Você só me carne. fala depois quando que é e tal. Felipe Essa tá carne eu não sou pipocando muito ali, a boa, não, internet tá hein? ruim. Ah, mas Gabi, a gente vai lá pra prestigiar de qualquer forma. Tudo Eu, não eu- tem problema. A gente vai lá pra te conhecer, certeza. Bora, gente, bora lá. Bora prestigiar o atletismo paralímpico. Felipe, vai voltar ou não vai voltar? A gente vai fechar a live? Eu não sei nem se eu consigo fechar a live por aqui, porque a gente abriu pelo dele. Vai ter que esperar ele voltar. Não, calma aí, voltou. E aí, Fê? Tá cortando. É. Calma aí, calma aí, calma aí. Pronto, deu certo agora. Agora a gente tá te Voltou? ouvindo. Voltou. Voltou, parece, Tá, eu mas cheguei mais a imagem perto tá do ruim, mas a gente tá te Wi-Fi ouvindo. aqui. Manda lá. Então tá bom, meus amores. Muito obrigado, Gabi, novamente. Foi uma grande honra. A gente vai marcar nosso pessoal. Vocês aqui em São Paulo, quando você vem para São Paulo, a gente vai se encontrar, vai fazer aquele churrasco. Você que vai assar a carne, porque é a mineira que fica na Meu churrasqueira. Deus. Então é você. Eu faço Vou aceitar uns o pão de molhos queijo que você legais. falou, que eu não vou esquecer desse pão de queijo. Quero também. Vou ensinar vocês a fazer pão de queijo. Vai todo mundo Tá botar a mão na Boa. marcado. massa. Tá marcado. Vou Muito fazer obrigado, galera. obrigado a todos que um participaram. workshop. Um workshop é ótimo. Vou adorar. Workshop de pão de queijo. A gente faz uma live aqui com Pão o de nome queijo Minas. Receita de pão de queijo. Minas. É, pão de queijo Exato. Minas. Perfeito. Gente, obrigada pra todo mundo. E essa live vai pro YouTube. Amanhã já tá lá no YouTube, tá bom? Então quem perdeu, vai de replay por lá. Um beijo, gente. Tamo junto. Até Beijo, mais, beijo. gente. Boa noite. Tchau.